Olá pessoal, seja extremamente bem-vindo. Vamos lá. Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um Final Touch. Meu nome é Bismarck Ferreira e no vídeo de hoje eu trago mais uma dica para vocês. Dessa vez, como fazer aplicação de nitidez na nossa imagem. Vou mostrar para vocês 3 passos que eu utilizo aqui nas minhas fotos para eu ter um arquivo mais nítido. Você pode aplicar em qualquer imagem, desde que você tenha bom senso na questão da intensidade. Só isso. Vamos lá? Vamos ver? Sem mais enrolações, vamos lá. Bom, o arquivo já está aberto aqui e a primeira coisa que a gente precisa saber e entender é o seguinte. Toda vez que você tem um conjunto de camadas e que você tem alguma camada do meio selecionada e que você gera uma outra camada posteriormente, essa camada gerada, ela vai para o meio. Ou seja, ela sempre vai estar acima, ela sempre vai entrar acima daquela camada que você tem selecionado. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma pancada de camadas aqui. Se eu estou com essa cor seletiva 3 aqui selecionada e gero uma nova camada, ela vai vir aqui para cima. Qual é o problema disso? Ela vai continuar sofrendo a influência dessas camadas aqui em cima. Porque o comando que nós vamos dar agora, ele vai pegar todas as camadas, vai juntar e gerar uma nova. Então, ele gerou uma nova, mas eu tenho novamente as camadas aqui em cima, ele continua tendo influência. Então, o ideal é que nós façamos da seguinte maneira. Selecione a camada do topo, independente do que ela seja. Seja uma pasta, seja uma camada de curvas, cor seletiva, seja uma foto, independente do que seja. Uma camada de texto, independente. Você vai selecionar a camada do topo e vai apertar o seguinte comando. Para quem está usando o Mac, vai ser Command Option Shift E de escola. E para quem está usando o Windows, Ctrl Alt Shift E. Beleza? Bom, feito isso, eu vou esconder aqui todas essas camadas num grupo, só para a gente não embolar o nosso meio de campo. Ctrl G aqui, só para esconder, beleza, está lá escondidinho. Essa camada do topo que foi gerada agora, nós vamos criar uma segunda cópia. Então nós vamos criar uma duplicata com ela selecionada, quem está usando o Windows, Ctrl J, e para quem está usando o Mac, Command J. Criou-se lá a duplicata, nós vamos fazer 2 tipos de aplicação de nitidez. Um para detalhe e o outro para volume. Vamos lá. Com a camada de cima selecionada, eu vou fazer a primeira aplicação de detalhe. Vou vir aqui no menu Filtro, Outros, Alta Frequência. Uma observação. Repare que o meu alta frequência, ele tem ali um atalho do lado, né? Mas normalmente, quando o programa vem, ele não vem com esse atalho. Uma dica para vocês aqui dentro dessa dica de aplicação de nitidez. Se vocês quiserem automatizar os processos que vocês mais utilizam, as opções que vocês mais utilizam, Ctrl Alt Shift K ou Command Option Shift K para quem está usando Windows, para quem está usando Mac, perdão, ele vai te abrir aqui o menu de atalhos para você ver aqui qual é a aba que você quer. Se você reparar, todas as opções que aparecem aqui são as opções lá de cima, são os nossos menus. Então, se eu quiser, por exemplo, dentro do menu Arquivo, colocar um atalho dentro de alguma opção, basta eu apertar esse comando, vir aqui, procurar essa opção, e caso ela não tenha um atalho, basta eu clicar e eu posso direcionar ali para ele um atalho que eu queira. Beleza? Cancelar aqui, fica a dica aí. Então, com essa camada selecionada, vamos aplicar a nitidez de detalhe. Então, menu Filtro, Outros, Alta Frequência. Beleza, prestem bastante atenção. A alta frequência, ele só vai te dar ali um parâmetro de modificação do raio. Ele só vai te permitir mexer no raio. O que seria esse raio? O raio é a quantidade de pixels que o Photoshop vai percorrer para fazer uma aplicação de nitidez. O que é a nitidez? Nada mais é do que um ganho de contraste. Então, se eu tenho uma área... Ferrou. Vamos lá. Exemplo, tem um controle do meu ar-condicionado aqui. Essa área é mais clara e essa área é mais escura. A nitidez nada mais é do que um ganho de contraste entre essas áreas que tem uma tonalidade diferente. Então, o que o Photoshop faria no caso aqui do controle? Ele pegaria essa parte mais cinza aqui e deixaria a borda dela para o lado mais cinza um pouquinho mais escura e a borda dela para o lado mais claro, que é o branco, um pouquinho mais claro. Então, a gente ganha contraste. Nada mais do que isso. O que o raio determina ali? O raio vai determinar se essa nitidez ela é de detalhe ou de volume. Como?
Se eu quero uma nitidez de detalhe, eu vou fazer com que esse raio fique bem pequeno, que ele percorra uma quantidade de pixel pequena, 1,5, 2 pixels para cada lado e reforce o contraste. Se eu quero uma nitidez de volume, eu vou fazer com que ele ganhe uma nitidez, que ele percorra uma quantidade de pixels maior. E aí eu ganho volume na minha imagem. Então, coloca aí 10, 20, 30, 40, 50, 100 pixels de largura, que ele vai percorrer, né, para reforçar o contraste, você acaba ganhando volume. Vamos ver tanto o volume quanto, no caso, o de detalhe, que é esse aqui agora. Eu aconselho o seguinte: se a tua foto não está, se ela tem um foco razoável, está com um foco legal, mantenha baixa, bem baixa, de 1 a 1,5, 2 no máximo estourando para não ficar agressivo. Eu vou colocar aí 1,5, que é para a gente ver bastante a diferença quando eu for mostrar para vocês o antes e depois. Apliquei aqui um raio de 1,5, vou dar um OK. E com essa camada aqui selecionada, eu vou mudar o modo de mesclagem para luz linear. Olha lá. Esse é o ganho de nitidez para detalhe. Detalhe. Antes e depois? Antes, depois, antes, depois. Você viu que a minha imagem nem está tão nítida assim, mas ele deu ganho de nitidez em detalhe bem interessante, que eu consegui ganhar bastante detalhe na minha imagem. Beleza. Feita a aplicação do primeiro, esse é o primeiro passo. Eu vou juntar com a camada de baixo, né, de onde derivou essa camada que a gente está usando. Ctrl E para juntar com a camada de baixo. E agora eu vou fazer a aplicação de nitidez para volume, que aí vai ser o oposto disso que nós aplicamos agora. Vamos lá, menu filtro, lá em cima. Tornar nítido, máscara de nitidez. Reparem que essa opçãozinha também está ali com o atalho, né? Porque quando eu estou trabalhando, eu prefiro gravar os atalhos que eu fiz para que eu tenha mais agilidade no processo. E aí, reparem só. Aqui eu já tenho a intensidade, que no caso lá a alta frequência não me dava intensidade. E eu também tenho o raio. Eu não quero uma intensidade muito alta para que a minha nitidez não fique tão agressiva, já que eu vou pedir para ele percorrer uma quantidade de pixels maior. Uma outra observação, eu também conseguiria aplicar aquela nitidez de alta frequência aqui, né? Com aquela questão do raio, a intensidade alta e o raio baixo, mas eu preferi separar para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Então eu vou deixar aqui uma intensidade baixa, 10, 15, 20 estourando, eu vou deixar aqui um 15, por exemplo, só para a gente exagerar um pouquinho e ver como é que fica. E eu vou colocar um raio bem alto, ó. Vou colocar aqui um valor, por exemplo, de 100. O limiar, o que seria esse limiar? Ele tiraria ali a minha aplicação das áreas de superfície. Ele parece muito aquele recurso que tem lá no Lightroom, que é a máscara. Dentro do painelzinho de detalhe, a última opção que nós temos é a máscara. Conforme você vai aumentando a máscara, ele vai mostrando algumas áreas pretas, significa que está saindo daquelas áreas. Ele te permite até aplicar aquela nitidez lá somente nas arestas, só nas bordas. É mais ou menos o que o limiar faz aqui. Então, por conta disso, eu vou deixar ele em 0, porque eu quero que ele faça a aplicação de nitidez em tudo ao mesmo tempo. Beleza? Então, intensidade 15, o raio 100 e o limiar 0, vou dar um OK. E vou ver aqui o antes e depois. Ó. Vamos lá? Antes, depois. Antes, depois. Então você viu que a imagem ganhou uma nitidez bem bacana, com bastante presença. Olha lá. E ficou bem melhor dessa forma. Então esse é o segundo ponto, o segundo passo para a gente conseguir ganhar nitidez na nossa foto. E o último passo é o seguinte. Diferente do que algumas pessoas pensam, o ruído ele não é tão prejudicial à nossa foto assim como pensam. Por quê? Você concorda comigo que, por exemplo, lá no Lightroom nós temos uma opção que é a remoção de ruído, que no caso é luminância. Quando você chapa a luminância, o que ele faz com a nossa foto? Ele alisa ao máximo, que dá aquele efeito de cerâmica, né? Sei lá, boneca na pele. Fica uma coisa horrível. Por quê? Porque você perde todos os poros. E os poros, ele só é possível ser visto por conta dos ruídos, que é essa oscilação que tem entre um pixel e outro, uma cor de um pixel e outro. Então o ruído ele não é tão prejudicial assim quanto as pessoas pensam. Ele nos ajuda a ter detalhes na nossa imagem.
Então, o que eu preciso fazer aqui para essa foto ficar mais nítida ainda do que ela já está? Eu preciso tirar esses ruídos, ou seja, esses detalhes, de uma área que eu não quero que tenha tanta atenção. O que eu faço? Eu vou fazer isso no fundo. Eu não quero que esse fundo tenha ruído, assim como a minha modelo, para que ela consiga ficar mais evidente ainda. Isso é o vizinho, né? De repente pegou e é o vizinho fechando a porta. Vamos lá. Então reparem só, o fundo da minha foto, ele tem ruído natural da imagem, ainda mais que essa foto foi tirada com luz natural e tal. E eu vou precisar perder esse ruído no fundo para que ela fique mais evidente ainda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar mais uma duplicata, então, Ctrl J, e dessa vez eu vou alisar o meu fundo. Vou vir aqui no menu Filtro, Desfoque, Desfoque de superfície. Tá lá. Você vai colocar um valor ali, um número, que você se sinta satisfeito com o desfoque do fundo. Normalmente, quando eu coloco 15 aqui no raio e no meu limiar, ele me dá um desfoque bem satisfatório e aí eu aplico sempre esse valor. Olha lá. Alisou bastante o meu fundo, deixou do jeito que eu quero, vou dar um OK. E tá lá. Olha a diferença de detalhe do meu fundo agora. Antes, depois. Antes, depois. Isso faz com que a minha atenção fique somente onde... não é somente, né? Fique mais na modelo do que em outro lugar. Uma regrinha básica que a gente aprende quando a gente está começando a fotografar é a seguinte. O nosso olho, ele sempre vai focar naquilo que está mais claro e mais nítido. Dificilmente, é muito difícil você conseguir ficar prestando atenção em algo mais escuro e mais borrado se tem algo tão nítido e tão focado e tão claro aqui do lado. Então o nosso olho sempre vai focar naquilo que está mais claro e mais nítido. Sendo assim, está lá o nosso fundo borrado, sem detalhes de ruído, né, para que a nossa modelo fique mais evidente. Ele fez a aplicação em tudo. O que eu preciso fazer? Tirar de cima da modelo. Para isso, eu vou usar o mesmo recurso que eu usei no vídeo passado. Ó. Eu vou pressionar o Alt, quem está usando o Windows, e o Option para quem está usando o Mac como eu. Vou pressionar o Alt e vou criar aqui uma máscara invertida já nessa foto. E aí, olha lá, ele tirou, escondeu, né, aquele alisamento que eu fiz. Do lado do Z tem uma barrinha, no teclado do Windows normal, do lado do Z tem uma barrinha. Aqui no meu teclado do Mac é em cima do meu Shift, embaixo do meu Delete. Essa barrinha, quando você aperta e você está usando uma máscara, ele te mostra uma película vermelha, digamos assim, né? Para mostrar onde você já passou ou não passou o teu pincel, né? Vou pegar o meu pincel na cor branca, porque eu vou aplicar esse alisamento que eu fiz, né? Vou colocar 100% de opacidade. Usem sempre os números. Esquece esse negócio de ir lá em cima na barrinha e ficar deslizando para um lado e para o outro. Dentro do tratamento de imagem a gente precisa ganhar tempo, né? Vamos lá? Então, já que a gente precisa ganhar tempo, vou colocar um raio alto aqui e vou pintar num lugar onde eu tenho certeza que eu não vou borrar. Vou diminuir agora. Vou pintar todo o meu fundo dessa forma. Beleza? Uma observação importante. Como a gente está aplicando um desfoque de superfície, ou seja, esse desfoque ele não borra, né? Ele não tira a forma. Significa que eu tenho uma certa liberdade para quando passar aqui nas bordas. Eu não fiz uma seleção de forma proposital para mostrar isso para vocês. Quando eu passo nas bordas, até o fio de cabelo que ficou com o desfoque de superfície, ele não borra, eu consigo ver ele nitidamente. Então significa que eu posso vir aqui na borda da pele da modelo e pintar sem nenhum tipo de problema de passar um pouquinho para cima dela. Isso não vai influenciar em nada, tanto na pele quanto na roupa, tá? Olha lá. Então tem essa liberdade de vir aqui e pintar com tranquilidade a borda. O vizinho hoje está animado, hein? Aqui, passou demais, a gente também não precisa exagerar. Vou apertar o X para alternar entre uma cor e outra. Vou colocar o preto e vou tirar aqui o excesso. Tá? Pronto, tira o excesso.
Foi? Vamos lá, isso aqui perto do cabelo. Perfeito. Bom, vou apertar de novo a barrinha e agora eu tenho lá uma imagem bem mais nítida, ela bem mais nítida do que o fundo, fazendo com que ela fique bem mais destacada do que o fundo aqui na nossa imagem. Beleza? Então, ó, comando 0, só para eu ter a visão geral da imagem. Posso juntar essa camada com a de baixo, com Ctrl E no Windows e Command E no Mac e pronto. Tá lá, aplicação de nitidez na nossa imagem. Antes, depois, antes, depois. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Esses 3 passinhos aqui eles sempre deixam as minhas fotos com uma textura agradável e que me deixa muito satisfeito em relação aos modelos. Então eu gosto bastante, espero que vocês tenham curtido a dica. Se você acha que isso pode ajudar algum amigo, cara, compartilha com ele, não vai doer você clicar aí no link, copiar e mandar para ele, não vai doer nada. Isso vai ser de grande ajuda para outras pessoas também, com certeza. Se você curtiu o vídeo, deixa o teu curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, também não dói nada se inscrever no canal. Me siga lá no Instagram, tá aqui em algum lugar. Deixa o teu comentário. Se você tem alguma outra forma de ganhar nitidez na tua imagem, compartilhe comigo e com as outras pessoas que estão vendo aqui o vídeo agora. Deixa aí o teu comentário com a tua dica, com a tua forma de fazer a aplicação. Eu aprendo, você aprende, a galera aprende, todo mundo troca conhecimento, a gente cresce junto, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo